Tá tudo ok para o pastor gravar agora. Sim, Perfeito. Aí vocês precisam me autorizar aí para fazer o share da minha tela, né? É, pastor. você falou em Marcelo Rocha. Marcelo Rocha é Marcelo Evangelista lá da Associação Paulista Sul, lá no sul de São Paulo. Eu mando o link aqui toda noite para o pessoal e eu mandei o link para ele também. Creio que talvez seja do meu link, talvez outras pessoas também encaminharam, mas tive o privilégio de fazer o casamento dele, apresentei a filhinha dele também. Um abraço aí, Marcelo, sua esposa, sua filha. E Abraço, outro, pastor. fala Marcelão. Eu vi aí o Zito também. O Zito foi meu ancião lá em Miracatu, quando eu fui pastor distrital lá em Miracatu. Ele era da igreja de Pedro de Toledo, uma cidade vizinha de Miracatu. Tô vendo que não sei se todo final de semana, mas sempre ele tá aí. E aqui, ó, Zito Andrade. Mas né, tem alguns nomes aí tem alguns celulares que não aparece o nome, mas eu tenho mandado para todos os meus contatos aí para que a gente possa estudar juntos. Irmã Rose, eu posso partilhar minha tela então? Eu, eu, deixa eu ver como é que funciona isso aqui, que eu sempre esqueço. Aqui, compartilhar a tela. Ok, ok. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, pastor, estamos vendo sua tela aqui. Deixa eu só checar aqui uma coisa. Eu gosto de... Perfeito. Vamos lá, então. Essa é uma pergunta que já me fizeram outras vezes. Eu já apresentei esse tema por aí. O tema, quando eu prego, ou quando eu transmito essa mensagem a alguma igreja, alguma coisa assim, eu sempre coloco o título Destronando Satanás. Eu acho que é o que vai aparecer aí nos slides. Mas em suma, são as três expulsões de Satanás. Como introdução, eu quero dizer que esse tema eu fiz. Nenhum estudo sobre escatologia que você vai ver por aí, você vai ver esse estudo, nenhum. Porque esse estudo que eu vou transmitir hoje para vocês, é claro, de maneira resumida, por causa do nosso tempo, mas esse estudo é fruto de uma busca minha. Há alguns anos atrás, eu passei por uma crise muito intensa eu passei por essa crise e saí da crise com muitas interrogações, com muitas perguntas, e eu me dediquei a buscar mais a Deus para que Ele me mostrasse algumas respostas, etc. Na verdade, esses assuntos escatológicos são todos frutos dessa minha busca, né? Mas um estudo assim muito específico foi esse, que foi resultado dessa minha busca e que eu tenho buscado até hoje para entender algumas coisas, né? Envolvendo a justificação pela fé, envolvendo salvação, envolvendo, eh perdão de pecados, enfim, eu precisava entender melhor algumas coisas e Deus me mostrou essas coisas, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje e amanhã à noite. É por isso que eu digo, você não vai encontrar por aí, porque é algo que Deus me mostrou, assim, de muito muito particular nas minhas buscas, né? As 3 expulsões de Satanás. E esse estudo especificamente me abriu a mente para tudo mais que eu estudei sobre escatologia e para tudo mais que eu entendo hoje como, base de justificação pela fé, de perdão de pecados, do ministério de Jesus no santuário celestial, da própria volta de Jesus também. E uma coisa que me intrigava muito, eu quase fui perfeccionista. Isso Esse meu testemunho posso deixar aí para outro dia, mas eu quase fui perfeccionista. Eu quase saí da igreja adventista e fui para a igreja adventista, movimento de reforma. Não sei se todos aí sabem que existe esse movimento. Assim que eu me converti, eu tive essa oportunidade. Cheguei aí um sábado lá, com muitas dúvidas. Deus conhecia a minha sinceridade. Eu queria muito, sempre quis muito, conhecer a verdade, etc, etc. Enfim, então esse estudo me abriu a mente para muita coisa, quase que tudo que, envolvia a minha vida espiritual. Esse estudo me trouxe clareza, me trouxe entendimento. Então, repito, você não vai achar por aí.
você pode achar coisas fragmentadas, mas nos moldes desse estudo aqui, foi algo que Deus realmente me mostrou, e eu falo isso não para me gloriar, Deus conhece meu coração e minha mente, eu falo isso para dizer para você que quando você estiver nos seus momentos ruins, quando você estiver passando pelas suas crises, espirituais, eu digo, espirituais, você pode continuar buscando a Deus que ele vai se revelar a você. Ele vai mostrar para você, eh, os porquês. Assim como Jesus, alguém diz assim: "Ah, mas a gente não tem que se perguntar o porquê, né?" Mas Jesus se perguntou o porquê lá na cruz, né. "Por que me desamparar?" Se Jesus pôde perguntar, eu também posso perguntar de maneira sincera, reverente, temente, e ele vai me responder. Então vamos lá, vamos começar com 4 textos bíblicos. Eu sempre quando eu faço esse estudo, a introdução é em forma de perguntas, mas você sabe que aqui no Zoom, quando você fala, São 6 horas. quando você abre o seu áudio e fala, ele corta o que eu estou falando. Então, eu vou fazer as perguntas, mas são perguntas retóricas, você só pensa na resposta e e aí a gente vai elaborando o tema, tá bom? Vamos trabalhar com 4 textos bíblicos para começar. O primeiro texto bíblico está em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Na verdade, a gente podia ler até mais alguns versos, até o verso 12, mas para título de introdução, esses versos já são suficientes. Houve peleja no céu, você conhece bem esse texto. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Aqueles que quiserem podem tirar foto aí da tela para você ter os textos depois, mas a gente sabe hoje está sendo gravado, né? Então, eu coloquei em vermelho aí a palavra expulso. Lembre-se que meu tema aqui, o título seria As Três Expulsões de Satanás. Como assim Satanás expulso 3 vezes, né? Então eu coloco a palavra expulso aí em vermelho. É, esse texto mostra essa guerra no céu, esse texto mostra aquilo que a gente já conhece, que são as bases do grande conflito, Satanás se rebelando no céu, e o texto diz que ele foi expulso. Ele foi expulso. De onde? O verso começa dizendo: houve peleja no céu, embora a palavra céu, no livro do Apocalipse, tenha uma conotação bem específica, mas o texto aqui está dizendo que Satanás foi expulso, e ainda eu grifo aí os 5 títulos de Satanás: dragão, antiga serpente, diabo, Satanás e sedutor. E ele foi expulso. A pergunta é, repito, você não precisa responder aqui, porque senão corta o meu áudio. Mas só para você pensar, quando Satanás foi expulso? Quando? Esse texto está dizendo que ele foi expulso, mas quando isso ocorreu dentro da história, dentro do período de tempo que a gente conhece, quando ele foi expulso? E aí você vai responder: bom, ele foi expulso lá do céu antes do pecado, antes do pecado daqui da terra, antes de Deus criar Adão e Eva, ele foi expulso. Sim, isso é uma realidade. Agora olha esse outro texto. Quando Jesus estava aqui, Jesus falou essa frase aqui, ó: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando Jesus fala príncipe deste mundo, a gente sabe, ele está se referindo a Satanás. Então Jesus está falando que Satanás seria expulso. Veja que Jesus coloca no futuro. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, se a gente crê que Satanás foi expulso do céu e Apocalipse 12, 7 a 9 fala dessa expulsão, isso foi antes da criação. E Ellen White ainda diz que Deus criou esse mundo e os habitantes desse mundo justamente para compor o vazio que ficou no céu pela expulsão dos anjos, né? Agora, Jesus, quando aqui esteve, já havia passado aproximadamente 4.000 anos da criação. Então, após 4.000 anos da criação, Jesus diz que Satanás ainda seria expulso. Então, que expulsão é essa que Jesus está se referindo? Estão me entendendo? Então, Satanás foi expulso lá no céu, quando se rebelou contra Deus. Mas Jesus, quando aqui esteve, 4.000 anos depois da criação, Jesus está dizendo que Satanás seria expulso ainda. Então, fica aqui essa pergunta. Afinal, Satanás já foi expulso, já tinha sido expulso do céu, ou ele ainda seria expulso? Que expulsão é essa? Que, se Satanás foi expulso do céu lá antes da criação dos seres humanos,
Que expulsão é essa? De que expulsão Jesus está falando? Essa pergunta eu vou responder amanhã, ok? Olha esse outro texto aqui, ó. Gênesis 3,15. Jesus, depois do pecado, lembra-se, Jesus se apresenta ali, Deus, né? Se apresenta Jesus, se apresenta para Adão e Eva, e ele vai dar as consequências do pecado para Adão, para Eva, para a serpente, não necessariamente nessa sequência. E o verso 15, Deus está falando, não, verso 14 é a consequência para a serpente. Ó, você não rasteja, você voava, agora você vai rastejar, verso 14. Agora o verso 15 que está na tela, depois você lê lá com mais calma, você vai ver que o verso 15 não é uma sentença para serpente, mas sim para Satanás que está dentro da serpente. Lembre-se o texto que a gente leu anteriormente aqui do Apocalipse. Ah, não está voltando. O texto que a gente, aqui, ó. O texto que a gente leu aqui do Apocalipse, Satanás é chamado a antiga serpente. Então, esse texto aqui, do verso 15 de Gênesis 3, não é uma sentença para a serpente, mas para Satanás que está dentro da serpente. Então, o texto diz, Jesus diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ou descendente dela, descendente da mulher. Este descendente da mulher lhe ferirá a cabeça, falando para Satanás, que está dentro da serpente. E você, Satanás, ferirá o calcanhar. Então, essa expressão no hebraico ela é bem específica. Enquanto Satanás está tentando ferir o calcanhar do descendente da mulher, nesse próprio ato de ferir o calcanhar, ele estará sendo ferido na cabeça. Muito bem. Agora, a quem se refere a expressão está grifado em branco aí, descendente dela, descendente da mulher? Paulo vai dizer no Novo Testamento que se refere a Jesus. A palavra este aí, o pronome este em vermelho, refere-se a Jesus. Então, Jesus ferirá a cabeça da serpente, que é o diabo, né? Agora, a pergunta é, quando Jesus feriu a cabeça da mulher, perdão, da descendência da serpente, no caso, a Satanás? Quando é que Deus, em Jesus, feriu a cabeça de Satanás? São perguntas retóricas só para você pensar. A maioria vai responder essa pergunta falando que foi na cruz. Jesus, alguns dizem, Jesus na cruz feriu a cabeça da serpente. Jesus na cruz feriu a cabeça de Satanás. É uma resposta certa, mas ela é limitada, não é total. Porque Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim, ó, e o Deus da paz em breve esmagará no futuro Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, se Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás, ainda esmagaria no futuro, porque veja, Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E depois é que Paulo escreve o livro de Romanos. Quando Paulo escreveu o livro de Romanos, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. Então, se Jesus feriu a cabeça da serpente, se Jesus feriu a cabeça de Satanás na cruz, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender, porque Paulo diz em Romanos que ainda Jesus esmagaria a cabeça de Satanás. Ele coloca no futuro. Em breve, Deus esmagará. E Paulo está dizendo que é Deus que vai esmagar. Romanos 16, 20. É Deus, está em vermelho lá. Deus em breve esmagará. Só que Deus vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos pés da igreja. Está escrito aí em Romanos 16, 20. Estão vendo aí? Em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, da igreja. Então é Jesus quem esmaga ou é a igreja quem esmaga? Jesus esmaga a cabeça de Satanás na cruz ou vai ser em momento posterior? Porque, repito, Paulo escreve o livro de Romanos depois da cruz. E Paulo coloca que ainda não fora esmagada a cabeça de Satanás quando Paulo está escrevendo o livro de Romanos, que foi depois da cruz. Então, queridos, fica essas perguntas para a gente responder amanhã. Então, amanhã vai ficar claro isso aqui para você. Quando é que Jesus esmagou a cabeça de Satanás?
Aonde Jesus esmagou a cabeça de Satanás? Foi na cruz ou foi em momento posterior? O próprio Deus esmaga, mas vai ser debaixo dos pés da igreja? Como é que funciona isso? Então a gente vai entender isso melhor amanhã, tá bom? Por hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa queda de Satanás. Você já parou para pensar o porquê Deus não destruiu Satanás quando ele se rebelou lá no céu? Quando Satanás se rebela lá no céu, a Bíblia fala de Lúcifer, e os textos estão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu coloco aqui uma expulsão física e uma expulsão ideológica de Satanás. Esses são os textos que são básicos, tem outros, obviamente, mas esses textos são os básicos para a gente entender o contexto bíblico ou o estudo bíblico sobre a expulsão de Satanás. Eu sempre, quando vou dar esse estudo, ainda há 2 semanas atrás, eu dei estudo bíblico para um rapaz que eu tô dando estudo bíblico aqui para um deles, eu converso sempre com Lucas 10:18. Jesus fala: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago". E aí você tem o livro de Isaías, Ezequiel e o Apocalipse que a gente acabou de ler. Então esses textos são os textos básicos para a gente entender essa expulsão de Satanás, tá? Agora, você também tem, nós como adventistas do sétimo dia, temos o privilégio de termos uma luz, que ilumina o texto bíblico, né, que faz a gente compreender melhor o texto bíblico. E o livro Desejado de Todas as Nações tem 2 capítulos. Ellen White escreveu 2 capítulos no livro Desejado de Todas as Nações sobre a cruz. Então, quando ela vai falar sobre a cruz, ela escreve 2 capítulos específicos sobre a cruz. O capítulo 78, que tem como título o Calvário, e o capítulo 79, que tem como título Está Consumado, que, que é a frase de Jesus na cruz. O capítulo 78, depois, liçãozinha de casa aí, vocês podem ler lá depois, Desejado de Todas as Nações. O capítulo 78, a ênfase de Ellen White, falando da cruz, é a cruz da perspectiva da terra. O capítulo 79, ela também fala da cruz, mas da cruz da perspectiva do universo. E esse capítulo 79 me abriu a mente tremendamente. E repito, no momento de maior crise, Deus me revelou essas informações que eu estou passando para vocês de maneira resumida hoje e amanhã. Então, repito, o capítulo 78 e o capítulo 79 falam da cruz, mas o capítulo 78 fala da cruz da perspectiva da Terra e o capítulo 79 fala da cruz da perspectiva do universo. E é esse capítulo 79 que a gente vai estudar entre hoje e amanhã, tá bom? Só que, é lógico, vou ter outros textos aqui e, obviamente, de maneira resumida, nada de maneira profunda por causa do nosso tempo, tá bom? Ok, vamos lá então, lendo alguns textos. Quando Satanás se rebelou, era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna. Por isso que Deus não destruiu Satanás lá no céu. Sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo para Satanás, com o objetivo para desenvolver os seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Então, esse texto ele é muito revelador. Ellen White está mencionando aqui o porquê que Satanás não fora destruído. Então, imagine só, qual foi o argumento de Satanás? Alguns deles foi assim, ó. O primeiro argumento é que Deus não era justo. Que Deus não era amor também. Satanás disse que os anjos não precisavam de lei. Não precisavam, eles eram perfeitos. Então, era injusto que Deus criasse uma lei ou colocasse os anjos sobre leis. Era essa uma das argumentações de Satanás. Então, ele disse que os anjos não precisavam de leis. Satanás disse, ou Lúcifer, né, disse. E quando a gente sabe, passou muito tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas Deus deu muito tempo para Satanás, para Lúcifer e os seus anjos, e de um dado momento eles foram expulsos, como a gente viu lá em Apocalipse 12, foram expulsos do céu. Agora, Deus não destruiu Satanás, Deus não destruiu Lúcifer e os seus anjos, porque Satanás também tinha colocado em xeque o caráter de Deus no que se refere ao seu amor. Então, se Deus destrói Satanás, se Deus destrói Lúcifer e os seus anjos, todos os outros anjos e todos os mundos que Deus criara, que a Bíblia diz que Deus criou outros mundos que não caíram em pecado,
Todos esses seres, o que Ellen White está dizendo aqui, ser vistos pelo universo celestial. Então, todo o universo celestial ia ficar com um ponto de interrogação. Será que Lúcifer não estava certo mesmo? Só foi alguém se rebelar contra ele, ele já mata? Então, o universo celestial talvez não, com certeza obedeceria a Deus, mas não por amor, mas com medo, com certo medo. Ó, não vou me rebelar, porque a gente viu o que aconteceu com Lúcifer e os anjos. Se rebelaram e Deus logo matou. Então, Deus permitiu que o tempo seria uma ferramenta para que Satanás, Lúcifer e os seus anjos mostrasse os seus princípios. E agora eu vou dar ênfase às partes em vermelho no texto. Deus queria colocar o universo inteiro numa base de segurança eterna, dando tempo para que as coisas fossem vistas como elas realmente são. Então, Satanás teria tempo para estabelecer os seus princípios, desenvolver os seus princípios, e eu grifei aí em branco, fundamento de seu sistema de governo. Lúcifer queria estabelecer um sistema de governo diferente do sistema de Deus. Então, Deus disse, ok, você vai ter a sua oportunidade, não aqui no céu, e Deus expulsou ele de lá, mas você vai ter a sua oportunidade. Então, Lúcifer passou a tentar os mundos e tentou o nosso planetinha aqui. E, infelizmente, Adão e Eva caíram no pecado deles, ok? Agora, olha esse outro texto. Para os anjos e os mundos não caídos, ou seja, o universo celestial, o brado de Jesus na cruz está consumado, que é o título desse capítulo do livro Desejado de Todas as Nações. O brado está consumado teve profunda significação. Ué, para um pouquinho, ó. Sempre não esquece que você tem que ir lendo junto comigo para você não perder a minha explicação. Olha o que Ellen White está dizendo. O brado de Jesus lá na cruz, quando ele está crucificado, o brado dele está consumado, para os anjos e para os mundos não caídos, teve profunda significação. Mas por quê? Se Jesus lá na cruz, quando ele brada está consumado, ele está falando está consumado o plano de salvação para a raça humana. Mas por que foi importante esse brado para os anjos e para os mundos não caídos? Ellen White continua. Em vermelho aí, ó. Fora em seu benefício. Benefício de quem? Dos anjos e dos mundos não caídos. Fora em seu benefício, bem como do nosso, que se operara a grande obra da redenção. Juntamente conosco, eles compartilham os frutos da vitória de Cristo. Eles quem? Os anjos e os mundos não caídos. Então, olha que importante isso. Ellen White está dizendo que os mundos não caídos e os anjos também compartilham, de alguma forma, dos frutos da vitória de Cristo. E Ellen White está dizendo que fora em seu benefício também o brado de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Então, como foi em benefício deles? O que Ellen White está querendo dizer? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor, ok? Então, ela está dizendo que esse brado também teve um certo benefício para os anjos e os mundos não caídos. Olha esse texto aqui, ó. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda, olha em amarelo, claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. Pensa comigo nessa frase. Ela está dizendo até a morte de Jesus. O que aconteceu na morte de Jesus? Ela diz até a morte de Jesus na cruz. Lembre-se que o título do capítulo é Jesus lá na cruz dizendo está consumado. Esse é o título do capítulo do Desejado de Todas as Nações, capítulo 79. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. Então ela está dizendo que os mundos não caídos e os anjos conseguiram enxergar plenamente quem é Satanás, o caráter de Satanás, aonde? Na cruz, na morte de Jesus. Agora pensa aqui comigo, ó. Lá no Jardim do Éden, os anjos e os mundos não caídos, eles viram Satanás induzindo Eva a pecar. Sim ou não? Sim, eles viram. Vamos avançar um pouquinho mais. Os anjos e os mundos não caídos, eles viram quando, por influência de Satanás, Caim matou Abel. Sim ou não? Viram?
Avançar um pouquinho mais. O dilúvio. Os anjos e os mundos não caídos, eles viram quando, por influência de Satanás, o mundo se corrompeu. Queridos, todo o mundo se corrompeu por influência de Satanás, a ponto de Deus teve que enviar um dilúvio e destruir toda a raça humana. Os anjos e os mundos não caídos, eles viram. E agora Ellen White está dizendo que somente na morte de Jesus na cruz o caráter de Satanás fora plenamente, claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. Como é que eles não enxergaram isso antes? Os anjos e os mundos não caídos, os habitantes dos mundos não caídos, eles também viram a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, da maldade, da promiscuidade que Satanás incitou eles a viverem, a vivenciarem um estilo de vida completamente contrário ao plano divino. Os anjos e os mundos não caídos, eles viram. E ainda assim, eles, mesmo com todos esses exemplos, Ellen White está dizendo que os mundos não caídos e os anjos, mesmo nesses eventos em que Satanás trabalhou diretamente para corromper a raça humana, mesmo assim, os anjos e os mundos não caídos não enxergaram claramente, amarelo aí, claramente o caráter de Satanás. Na cruz, eles enxergam o caráter de Satanás de maneira plena. Gente, o que é que aconteceu na cruz que fez com que os anjos e os mundos não caídos enxergassem o caráter de Satanás de maneira plena? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já um spoiler do que a gente vai estudar amanhã. Você não vai para o céu. Olha bem o que eu vou dizer agora. Você não vai para o céu. Toda a sua expectativa de ir para o céu é em vão se você não conhece duas coisas. Se você não conhecer a Deus, esquece. Sua expectativa do céu é nula, é vã. Mesmo guardando o sábado, mesmo devolvendo o dízimo, dando oferta, cuidando da alimentação, acordando aqui de madrugada para estudar, para ler, para conhecer mais. Se você não conhece esse Deus de maneira experiencial, esquece. Esquece. Eu tenho dito aqui na América, nos púlpitos que eu tenho pregado, que se Jesus tivesse voltado, na época que eu era pastor no Brasil, eu não estaria salvo. Eu não estou dizendo que eu estou salvo hoje, porque seria muita petulância, mas em Cristo Jesus, eu posso dizer, eu estou salvo. E eu consegui enxergar, e ainda estou nessa luta, de enxergar quem Deus é e como ele se relaciona comigo. Estou dizendo que toda a sua expectativa do céu é em vão, se você não conhece por experiência quem é Deus. João 17, verso 3, Jesus diz assim, ó, Jesus, a sua oração a Deus, João 17:3, ele diz assim: a vida eterna é esta, na sua oração ele diz para o Pai, a vida eterna é esta, é que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Jesus falando dele mesmo, a quem enviaste. Vida eterna, querido, salvação está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Se você não conhece por experiência esse Deus, não, a sua expectativa para o céu é vã, é nula. Não existe céu, não existe vida eterna para quem não conhece Deus, quem não conhece Jesus Cristo. Ponto. Mas conhecer de maneira experiencial, tá? Segunda coisa que você precisa conhecer, a natureza do pecado. Se você não conhece a natureza do pecado, também você, uma coisa está ligada à outra. Também você não vai estar preparado para ir para o céu. Porque o que Deus precisa de nós nesses últimos dias é que a gente, conhecendo quem Deus é, a gente deteste o pecado como ele detesta. Se a gente ainda flerta com o pecado, a gente não conhece a Deus. O pecado precisa ser, na nossa vida, um tropeção. Ninguém decide tropeçar, certo? Eu vi aquela pedra, achei a pedra bonita, vou dar uma tropeçada nela. Não existe isso. Então, o pecado na nossa vida só é, na vida do verdadeiro cristão, é um tropeção. Depois que você tropeça, você bate na testa e diz: como é que eu não vi essa pedra? Se você não conhece a Deus, se você não conhece o caráter do pecado, não tem como Deus levar você para o céu, não tem como.
é preciso esse conhecimento experiencial, experiencial. Lembra-se lá no Jardim do Éden, Deus falou para Adão e Eva assim, ó, tem todas as árvores você pode comer, tem um fruto que você não coma. Como é que Deus deu um nome para aquele fruto? Tinha um nome específico daquele fruto, o fruto do conhecimento. Queridos, Deus estava poupando a gente de um conhecimento do mal, mas é um conhecimento experiencial. Não tinha nada naquele fruto. O problema era desobedecer à vontade de Deus, desobedecer uma ordem audível de Deus. Então, hoje, nós precisamos buscar um conhecimento, já que agora a gente tem o conhecimento experiencial do mal, agora a gente precisa experimentar o conhecimento de Deus. Só teve plano de salvação para a raça humana, já pensou nisso? Vamos explicar isso melhor amanhã. Não teve plano de salvação para o diabo e os anjos, não teve. Por que não teve plano de salvação para o diabo e os anjos? Por causa do conhecimento que eles já tinham de Deus. Agora, para nós, Adão e Eva foram enganados, embora Adão teve aquele negócio ali, comeu por amar a Eva e tal, mas eles foram enganados. Então Deus diz, ó, Adão e Eva e os seus descendentes ainda têm uma esperança, porque eles não me conhecem. Se eu me revelar a eles, eles vão ter oportunidade de voltar-se para mim. Por isso que Gênesis 3,15 a gente leu. Jesus falou, vou ter que pôr inimizade entre Satanás e os descendentes da mulher. Jesus está falando de nós lá. Eu vou ter que pôr inimizade, porque se eu não pôr inimizade, vocês serão sempre amiguinhos do diabo e eu nunca vou conseguir resgatar vocês. Então, toda e qualquer inimizade que nós temos contra o pecado é Deus quem pôs através do Espírito Santo. Então, o que eu estou dizendo é que houve plano de salvação somente para a raça humana, não houve para Satanás e os seus anjos por causa do nível de conhecimento experiencial que eles já tinham, eles viviam na presença de Deus. Agora, nós não tínhamos esse conhecimento. Então, hoje, o privilégio que nós temos é conhecermos esse Deus. Conhecermos experiencialmente quem ele é. E compreendermos, através da busca desse conhecimento mais amplo de Deus, uma busca diária do conhecimento desse Deus, a gente começar a conhecer também a malignidade do pecado. Enxergar o pecado como Deus enxerga. Então, Ellen White está dizendo que os anjos e os mundos não caídos, mesmo vendo tudo que eles viram até a morte de Jesus, 4.000 anos da criação, da queda até a morte de Jesus, 4.000 anos os mundos e os anjos não caídos, mesmo eles vendo tudo aquilo, eles ainda não compreenderam plenamente, claramente está o texto aí, o caráter de Satanás. Por quê? Porque os anjos não são maus, os anjos que ficaram lá no céu, eles não têm maldade. Quando eles viam Satanás, por exemplo, insinuando, influenciando Caim a matar Abel, eles pensaram, ah, sim, Satanás fez isso, mas talvez ele não seja tão mal assim, talvez a intenção dele seja boa, sabe como é? Quando eles viram Satanás influenciando o mundo inteiro para o mal, contra os princípios de Deus, a ponto de Deus enviar o dilúvio, os anjos e os mundos não caídos, os anjos bons e os mundos não caídos, talvez pensaram, ah, realmente, mas talvez, não sei, talvez seja, talvez ele consiga voltar ainda, talvez seja um lapso, talvez ele ainda seja sincero, etc, etc. A gente vai ver amanhã, queridos, quando Satanás foi expulso do céu, não teve mais chance. Alguns adventistas ainda pensam, não, por causa desses textos de Ellen White, alguns adventistas pensam que Satanás ainda podia voltar enquanto Jesus não morreu da cruz. Não. Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, Lúcifer e seus anjos, a porta da graça já tinha se... quando eles foram expulsos, é porque a porta da graça já tinha se fechado para eles. Eles não tinham mais volta. Você pode ler, por exemplo, no livro, eu não sei se é Primeiros Escritos ou História da Redenção, Ellen White vai dizer que depois que Satanás foi expulso do céu, depois que Lúcifer foi expulso do céu, ele está do lado de fora. E aí Ellen White narra, por revelação divina, que um anjo está passando dentro dos portais do céu, Satanás está para lá de fora. E Satanás, Lúcifer chama esse anjo e pede para esse anjo chamar Jesus, que ele quer conversar com Jesus, ele quer ter um diálogo com Jesus. O anjo vai e chama Jesus, Jesus vem até a porta do céu, Satanás não entra mais.
Jesus vem até a porta do céu e Ellen White diz que Satanás, Lúcifer, diz para Jesus: Jesus, eu estou arrependido. O Senhor me expulsou do céu, etc., mas eu estou arrependido, eu quero voltar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Pode ler lá depois. Ellen White diz que Jesus chora copiosamente. Lúcifer já tinha sido expulso do céu. E agora ele pede uma audiência com Jesus. Jesus vem até o portal do céu e Lúcifer fala: eu estou arrependido, eu quero voltar. E Ellen White diz que ele estava arrependido porque ele percebeu que uma coisa era ser líder dos anjos lá no céu, porque a gente sabe que ele era regente do coral de anjos do céu. Uma coisa era ele ser líder dos anjos lá no céu. Outra coisa era ele ser líder dos anjos expulso do céu, agora num ambiente de pecado. Já não havia mais harmonia nem entre eles mesmos. Então Lúcifer estava arrependido, mas na verdade não era o arrependimento que a Bíblia diz ser. Na verdade, ele estava com remorso, ele estava arrependido por causa das consequências do erro dele. Então Jesus chora e diz: Satanás, Lúcifer, você não está arrependido. E ainda Jesus diz assim para ele, depois você lê lá, Jesus diz para ele: o seu amor por mim não aumentou depois que você foi expulso do céu. Ou seja, você continua, as raízes da rebelião ainda estão dentro de você. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus, por isso que Jesus chora, se Jesus não pôde levar para o céu, olha a maneira que eu estou colocando aqui, ó. Se Jesus não pôde levar para o céu esse anjo perfeito que ele criara, Jesus amava Lúcifer. O Espírito Santo, Deus Pai, amava Lúcifer. Se Jesus não pôde levar para o céu esse anjo tão amado, porque Lúcifer não amava Jesus, por que você acha que ele vai levar você se você não ama? Por que eu acho que Jesus vai me levar para o céu sem eu amá-lo? Não tem como. Jesus é fiel à sua palavra. Ele não pôde levar Lúcifer para o céu depois da sua queda. Porque Jesus fala lá, repito, você pode ler, o seu amor por mim não aumentou, você não está convertido. Verdadeira conversão, queridos, é quando a gente conhece o caráter de Deus, passa a amá-lo, e conhecendo o caráter de Deus, a gente passa a conhecer o caráter maligno do pecado, e tem repulsa por ele. Você vai entender melhor isso amanhã. Não perca o tema de amanhã, não perca o tema de amanhã, ok? Então, o que Ellen White está dizendo é que até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. Então, alguma coisa acontece na cruz que os anjos passam, então, a entender o caráter de Satanás plenamente, claramente. Para terminar, olha esse texto aqui, ó. Ah, não, eu vou ler a continuação desse texto, desse verso acima, e tem mais um slide. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres, no caso os anjos e os mundos não caídos, não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Então a palavra claramente aí está destacada para você enxergar que, sim, os anjos e os mundos não caíram, entenderam que Satanás era mau, entenderam a sua rebelião, entenderam, mas por que Deus não destruiu eles? Porque os anjos que ficaram no céu e os mundos não caídos ainda tinham uma perspectiva errada, ou ainda tinham uma compreensão errada do caráter de Satanás. Se Deus tivesse destruído Lúcifer e os anjos que se rebelaram, e essa dúvida ia ficar por toda a eternidade. Nunca Deus conseguiria sanar essa dúvida. Então Deus deu tempo para que Satanás se desenvolvesse, os seus princípios se desenvolvessem e o seu caráter fosse plenamente, claramente revelado. Aí então Deus poderia destruir Satanás. Foi exatamente o que aconteceu na cruz. Para terminar agora sim, olha esse texto. Satanás viu que estava desmascarado. Esse texto Ellen White já está mencionando na cruz. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante quem? Os anjos não caídos e o universo celestial. Lembre-se que eu disse que esse capítulo do Desejado de todas as Nações, a cruz é vista pela perspectiva do universo. Vou ler de novo, vou começar de novo. Satanás viu que estava desmascarado.
sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Satanás revelara-se um homicida. Daí em diante, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia inspirar os anjos a ouvirem. Olha aqui, eu vou dar ênfase de novo. Não ensine, não entenda que Satanás ainda tinha chance de se arrepender depois que ele foi expulso. Não. Quando Deus expulsou Satanás e os seus anjos do céu, Lúcifer e os seus anjos do céu, é porque a porta da graça já tinha se fechado para eles e eles não tinham mais volta. Mas ele ainda tinha acesso aos portais do céu, como eu narrei na história que eu mencionei até agora há pouco. Vamos lá. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia inspirar os anjos a ouvirem das cortes celestiais, nem perante eles, os anjos, acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Acho que ficou claro esse texto, né? Então, olha o que Ellen White está dizendo. Satanás viu que estava desmascarado. Quando Jesus morre, Satanás estava desmascarado. Quando Jesus morre, a administração de Satanás foi exposta. Estou dando ênfase às partes em vermelho. Quando Jesus morre, é revelado Satanás claramente agora como um homicida. Agora os anjos não mais vão dar atenção para ele. Ainda que ele fosse lá nos portais do céu dizer: ei, eu quero falar com Jesus, ei, eu quero falar com você, anjo e tal, os anjos não mais dariam ouvidos para ele. Acontece alguma coisa na cruz que muda a visão dos anjos em relação ao caráter de Satanás. A pergunta é: o que aconteceu na cruz? A resposta a gente vai ter amanhã, tá bom? Vamos fazer uma oração, como sempre, e aí a gente abre para alguma pergunta, etc., alguma observação.